Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física, agora vai o seu canal de Física aqui no YouTube. Galerinha, olha só, vamos falar de energia hoje, beleza? E nessa primeira aula de energia a gente não vai falar exemplarmente ou especificamente da energia, a gente vai falar do trabalho. Trabalho é a capacidade que o corpo tem de gastar energia, beleza? Também dado em joules, e o trabalho, ele fala de uma força que é capaz de realizar um deslocamento em um determinado corpo, beleza? Então olha só, a equação ou a formulinha de trabalho representa o seguinte: trabalho representa pela letra tal grega, mas muitos livros trazem o W de work. Trabalho é o produto entre a força e o deslocamento de um corpo, certo? Trabalho é foda. Tranquilo? Gente, se eu souber a força e o deslocamento, eu consigo calcular trabalho. A gente tem duas possibilidades de trabalho. Se a força e o deslocamento estiverem na mesma direção e sentido, esse trabalho é dito motor, é um trabalho positivo. Mas se essa força e esse deslocamento estiverem em sentidos opostos, a gente chama esse trabalho de trabalho resistente, tá? Então a gente tem dois tipos de trabalho funcionando nesse tipo de sistema: ou o trabalho motor ou o trabalho resistente. A partir disso, gente, a gente pode dizer que essa formulinha aqui de trabalho, força vezes deslocamento, ela serve para uma classificação: trabalho de forças constantes. Se a força variar, não dá para calcular a partir dessa forma. Aí a gente tem que partir para uma outra metodologia. E normalmente, no seu vestibular, na sua prova, o trabalho de uma força, que é uma força variável, ele vai ser calculado pela área do gráfico. Um gráfico que é formado por força e deslocamento. Então o cara começa com uma força, aumenta essa força, mantém ela constante, depois ela diminui até ele acabar o trabalho, beleza? Então ele desloca o corpo durante todo esse sistema. Então durante todo o tempo ele realizou um trabalho. E normalmente todo esse trabalho foi motor, porque é tudo positivo. Como que eu posso calcular esse tipo de modelo? Gente, muita gente tem dificuldade de fazer essa área aqui. Então o que que a gente faz? A gente divide esse modelo em pequenas áreas conhecidas nossa. E quando a gente divide em áreas conhecidas, a gente pode então fazer a soma de cada uma dessas áreas, que vai dar exatamente o mesmo resultado, tá? Então, o lance é você entender e escolher o método mais simples de você calcular a área desse sistema, tá? Então, força constante, trabalho é força e deslocamento. Força variável, a gente calcula a área de um gráfico, beleza? Tem uma outra forma de trabalhar com força variável, que seria força média. Se existirem só duas forças no sistema, aí a gente tira a média delas. F1 mais F2 dividido por 2, tá? É um outro modelinho, mas só se tiver apenas duas forças atuando no sistema, ou dois momentos de força, tranquilo? Gente, próximo passo é quando essa força, esse deslocamento, não tem a mesma orientação. Ou seja, eu tenho a força inclinada ali num certo ângulo em relação ao deslocamento. Então, como que fica esse cálculo? Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo aplicado. De novo, essa força é uma força constante, tá? Toda vez que aparecer a formulinha, a gente está falando de força constante. Então, trabalho é a força constante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado pela força e pelo deslocamento. Vai ser fácil de trabalhar porque o exercício ele vai te trazer esse ângulo. Então, se ele te deu o ângulo, saca só que você vai trabalhar com isso. Porém, gente, a gente sabe que cosseno de 90 graus é zero. Então, a gente pode pensar o seguinte, que o trabalho de qualquer força que é perpendicular ao deslocamento é zero. Então, num modelo como esse, onde eu tenho deslocamento na horizontal, o exercício normalmente me pergunta qual que é o trabalho da força-peso. E o trabalho da força-peso é zero, já que o peso e o deslocamento ele formam entre si 90 graus, beleza? E para finalizar, a gente pode falar de um outro modelinho, que é quando aparece a força de atrito. A força de atrito é uma força dissipativa, que é sempre contrária ao movimento, tá? E olha só, eu estou aplicando uma força F, e esse piso com o bloco tem uma força de atrito. A gente tem então ali dois trabalhos sendo realizados. O trabalho motor, pela força F, que está deslocando o corpo, e o trabalho resistente, que é da força de atrito, que é contra o movimento, que vai ser um trabalho negativo. Então, qual que é o trabalho total nesse sistema? O trabalho total é o trabalho motor menos o trabalho resistente, ou seja, todo o trabalho realizado pela força F
menos o trabalho que a força acabou dissipando, beleza? E aí a gente consegue calcular. Lembrando que trabalho é uma forma de se calcular o gasto energético em um determinado deslocamento. Isso é sempre dado em joules, tranquilo? Então, gente, esse é um resumo para você que está aí para fazer sua prova sobre trabalhos e energia. Tranquilo? Espero que eu tenha te ajudado nessa aula. Se te ajudou, deixa aquele like e compartilha esse vídeo. Ajude seus colegas a tirarem nota assim como você. Tranquilo, galera? Eu te vejo no próximo vídeo aqui no Física Agora Vai. Um grande abraço e tchau!